Caros irmãos, caras irmãs, irmãozitos, da primeira, da terceira ou da quarta ordem franciscana, celebramos São Francisco. E como dizia, celebrar São Francisco não é só cantar os seus louvores. Dizia-nos São Francisco, numa das suas admonições, na sexta, dizia o seguinte. São Francisco dizia: os santos foram grandes porque fizeram as obras. E nós, às vezes, queremos ser grandes por contá-las ou por repeti-las. Mas a grandeza não está em contá-las ou repeti-las aos outros, mas está em fazer a mesma coisa na nossa vida. Imitar a grandeza que é o cumprir, seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas leituras que escutamos, a primeira leitura de Ben-Sirá diz que faz os louvores do homem que reparou a casa do Senhor. E nós bem sabemos que Francisco começou por reparar as casas do Senhor nas igrejas concretas, nas igrejinhas que no Vale de Assis estavam abandonadas, mas depois a grandeza de Francisco foi que ele conseguiu começar a pôr mãos à obra e reparar a Igreja de Deus. E também nós, nesta casa, começamos a reparar a casa do Senhor, começamos a torná-la mais bonita, mas há uma obra maior que todos temos de fazer. Não chega, mas temos de reparar as brechas dos nossos corações. Temos de abrir o nosso coração a Jesus Cristo, porque a nossa Igreja, como no tempo de Francisco, também hoje, precisa de alguém que ponha mãos à obra. E se nós, que nos dizemos amigos de Francisco, não o fazemos, quem o vai fazer? No Evangelho, na segunda leitura, São Paulo aos Gálatas diz: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Jesus Cristo. Trago na minha vida, no meu corpo, os sinais de Cristo. Esta foi a grandeza de Francisco. Trazer no seu coração, na sua vida, os sinais de Jesus Cristo. E se queremos reconstruir, reparar a Igreja de Cristo, temos que começar por aí. A reparar, a reconstruir o nosso coração. E não há outra forma de o fazer que não diante do Senhor, que não escutar, que não seguir o Senhor Jesus. Já o dizia no domingo e volto a repetir: para mim, Jesus Cristo ou é tudo ou não é nada. E Francisco, diante de Deus, dizia: meu Deus e meu tudo. Foi a síntese que ele encontrou. Meu Deus e meu tudo. O Evangelho, eu também digo ao Pai, porque não foi aos sábios, aos grandes, aos inteligentes que revelaste, mas aos pequeninos. E a grandeza de Francisco foi fazer-se pequeno. O segredo de Francisco foi fazer-se pequeno. O segredo de Francisco foi a humildade. O pobrelo de Assis. Esta foi a sua grandeza. Por isso não podemos andar à procura de pedestais, não podemos andar à procura de honras, não podemos andar à procura de ser grandes. Se queremos seguir Jesus Cristo à maneira de Francisco, o segredo é a humildade, é a pequenez, é a pobreza, mas uma pobreza de dentro, uma pobreza do coração. Porque podemos não ter nada, mas se temos um coração orgulhoso, arrogante, um coração cheio de si, e Francisco diz-nos isso. Francisco não é, dizíamos há bocadito na sacristia, que é património da humanidade. Francisco não é um santo do passado, não é um santo da Idade Média, é um santo também de hoje. É um santo que ainda hoje vai à nossa frente. É um santo que ainda hoje nos desafia. É um santo que ainda hoje tem tanto a dizer. Eu vou-vos recordar algumas passagens, mas daria
estaríamos aqui até domingo. Mas há algumas passagens da vida de Francisco que eu acho que podem ser importantes para nós hoje. E acho que a primeira, o segredo da vida de Francisco, é Francisco diante da cruz de São Damião. Diante de Jesus, de joelhos, Francisco diz: ó glorioso Deus Altíssimo, ilumina as trevas do meu coração. Dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, para que eu possa cumprir os teus santos mandamentos, a tua santa vontade. E aqui já está tudo. Primeiro Francisco que se dirige ao Deus Altíssimo. Se calhar o segredo é estar mais tempo de joelhos diante do Deus Altíssimo. Francisco que diz e reconhece que no seu coração há trevas. Acho que um grande problema de hoje é que temos tantas trevas no coração, mas pensamos que somos iluminados. Temos tantas trevas, mas pensamos que somos cheios de luz. Temos tantas trevas, mas não as reconhecemos. A primeira coisa é reconhecer. Porque se o cego não reconhece que é cego, como é que pode ver? Ó glorioso Deus Altíssimo, ilumina as trevas do meu coração. Pedir ao Senhor a fé, a esperança e a caridade. Quantas vezes nos faltam estas virtudes teologais? E pedir ao Senhor a força para fazer a sua vontade. Tantas vezes nós queremos fazer a nossa. Pedir ao Senhor para fazer a sua vontade. Francisco, não podemos esquecer outro aspecto da vida de Francisco, a fraternidade. Hoje faz 2 anos que o Papa Francisco assinou em Assis Fratelli Tutti, todos irmãos. Francisco diz: não tenho outro pai senão Deus, e reconhece que são irmãos, todos. O irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Lobo, a irmã Morte, todos irmãos. Isto é um desafio. O Papa Francisco continua a dizer que vivemos a globalização da indiferença. E quando há divisões, quando há guerra, já houve outras coisas antes, outros passos falsos antes, onde não há fraternidade, onde não há irmãos, há divisão, há guerra. Então esta fraternidade é um desafio. E não basta dizer que somos uma fraternidade. Não basta dizer que somos irmãos. É preciso sê-lo verdadeiramente. E isso custa. Isso custa. Mas temos que aprender com Francisco a fazê-lo. Outro desafio de Francisco, muito atual, o encontro com o sultão. Francisco que vai ao Egito e vai encontrar o sultão do Egito. Pensai bem, o mundo estava numa guerra, cristãos de um lado, muçulmanos do outro, uma guerra fratricida, e Francisco passa do outro lado, vai ter com o sultão, outra religião, outra cultura, mas Francisco reconhece nele um irmão. Um irmão. Isto é um salto. Nós pensamos que foi uma coisa grande ir à Lua, mas Francisco dá um salto muito maior e que nós ainda não percebemos. Irmãos e irmãs, Francisco foi ao Egito encontrar o sultão. Hoje, o sultão vem ter connosco. Hoje, saímos a porta para fora e encontramos irmãos com outra fé ou sem fé, com outra religião ou sem religião, com outra cultura. E nós? Somos capazes do encontro? Ou criamos ilhas, criamos guetos, fechamos o coração? Francisco é um grande. Mas não basta dizer que Francisco é um grande. Precisamos de aprender alguma coisa com ele. Outro aspecto da vida de Francisco, os últimos 2 anos da vida dele. Francisco recebe
os estigmas do Senhor, os sinais do Senhor. E Francisco, naquele momento de grande fragilidade, onde os seus olhos quase não viam, onde já não conseguia caminhar, nos últimos 2 anos da vida de Francisco, ele fez coisas incríveis. Ele andou. Não podia andar, havia um burrinho que também fazia o trabalho dele. O irmão burro fazia o trabalho dele para o levar. Mas foi um período da vida de Francisco de grande fragilidade, mas que ele levou os sinais de Cristo com mais força à humanidade. Um período da vida dele em que ele foi contrariado, em que ele sentia que estava a viver, não era aquilo que ele tinha sonhado, mas descobriu que para ele viver é Cristo, e não tinha outra glória que a cruz de Cristo. E Francisco faz tantas coisas. Por isso é inútil nós, às vezes, queixarmos-nos das dores, da idade, de tanta coisa. Onde está o Espírito de Cristo? Até em cima de um burrinho podemos ir muito longe. Onde está o Espírito de Cristo? Até agarrados a uma cama podemos evangelizar. E Francisco diz-nos isso nos últimos 2 anos da vida dele. Francisco, quando estava para morrer, já muito perto da sua morte, Francisco diz aos seus irmãos, aos seus frades: vamos começar a fazer alguma coisa, irmãos, porque até agora fizemos pouco ou nada. Vamos começar a fazer alguma coisa, irmãos, que até agora fizemos pouco ou nada. E ele que tinha feito tanto, mas este homem insatisfeito, porque sabia que o Evangelho, que Cristo está sempre mais além e é preciso ir mais além. E não nos podemos acomodar. Francisco tanto havia para dizer dele. Eu acho que chegou a hora de contar a história, senão não saímos daqui. Vocês estão a ver os gansos. Agora não estão a ver, mas estão a imaginar os gansos. Estão a imaginar os gansos selvagens que passam a voar, voam em forma de V e fazem quilómetros a voar. Estão a ver esses gansos selvagens? Se não, cheguem a casa, YouTube, internet, e vejam. E agora estão a ver os gansos, aqueles domésticos. Fazem tanto barulho. Não vou imitar, senão... Mas estão a ver esses gansos domésticos. Grandes, pesados, já os viram voar. Aqueles domésticos já os viram voar. Pois não. Estão pesados como eu, não conseguem voar. Então, numa quinta, onde havia tantos desses gansos, esses gansos reuniam-se uma vez por semana, ou de vez em quando, esses gansos domésticos, e começavam a contar como eram os gansos no passado. No passado é que era bonito. Voar nas alturas, fazer todas essas coisas. Que bonito! E havia o mais velho que contava as histórias do passar os mares, de passar isto, de passar aquilo. Que grandeza há do passado! Então alguém dizia: e nós estamos aqui agarrados à terra? Estamos aqui fechados numa quinta? Então e nós não vamos voar? E então entusiasmavam-se todos. E diziam: nós também vamos voar, vamos fazer um bocadito de dieta, vamos treinar as asas e também nós vamos voar. E ficavam todos entusiasmados. Finalmente iam ser gansos a sério e iam voar. Enquanto estavam assim na reunião, chegava o patrão da quinta com um balde de ração, mandava com a ração para o chão e aí vai ganso. A ver quem é que apanhava mais ração. E lá esqueciam o voar, lá esqueciam os voos, lá esqueciam tudo. Comiam regalados, passavam pela água e depois deitavam-se ao sol. Eram doidos estes gansos. Mas às vezes nós somos assim. Também nos acomodamos. Às vezes falamos muito do passado, das grandes coisas do passado. Dizia o Papa Bento aos franciscanos aqui há uns anos: nós não temos só um grande passado, temos também um futuro para construir. Mas para isso o Evangelho em nós não pode ser sol de pouca dura,
Não podemos ser aquele terreno de pedras ou aquele terreno de espinhos onde cai a semente, nasce, mas depois morre. Este é o desafio. O desafio que Francisco faz. Vamos começar a fazer alguma coisa, irmãos. Porque até agora fizemos pouco ou nada. Eu acho que celebrar São Francisco pode ser deixar-nos desafiar. Pedir ao Senhor que nos ajude. Estamos a começar um novo ano pastoral. E que nós, irmãos, da primeira, da terceira ou da quarta ordem, possamos ao longo deste ano perder um pouco de peso, não só físico, o problema às vezes é o peso do coração, perder um pouco de peso e começar a levantar voo. Porque se estamos aqui, se estamos reunidos em nome de Francisco, não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui para passar uma tarde e voltar para casa. Mas estamos aqui para encontrar e viver a nossa vocação. Francisco vai à frente, mas desafia cada um de nós. Então nós, ao longo deste novo ano pastoral, queremos ficar só sentados ou queremos seguir Francisco? Como é? Queremos seguir Francisco? À maneira de Jesus Cristo? Então que o Senhor nos ajude a tudo isso. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.